Boa tarde, iremos iniciar agora a nossa apresentação sobre o trabalho do CPC00, que será uma comparação entre a primeira versão e as revisões R1 e R2. O nosso grupo é constituído por Beatriz Ferraghetti, Karen Assis e Vitor Dalpo. A ordem de apresentação vai ser Karen Assis, Beatriz Ferraghetti e, por último, Vitor Dalpo. Vale lembrar que será apresentado em cada slide quem está falando na parte inferior dele. A estrutura conceitual original foi emitida em 1989 e parcialmente revisada em 2010. Foram feitas mudanças na atualização de definições e preenchimento de lacunas sobre a mensuração, a apresentação e a divulgação, assim como a complementação de informações e a atualização de definições sobre ativo e passivo. As principais alterações realizadas foram o objetivo do relatório financeiro, as características qualitativas da informação financeira útil, a descrição da entidade que relata e o seu limite, as definições de ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas, os critérios para a inclusão de ativos e passivos nas demonstrações contábeis, que seria o reconhecimento, e a orientação sobre quando removê-los, o desreconhecimento, as bases de mensuração e orientação sobre quando usá-las, os conceitos e orientações sobre apresentação e divulgação. As alterações serão aprofundadas ao decorrer do trabalho. Aqui nós vemos as finalidades apresentadas no CPC 00 e do R1, que posteriormente foram revogados, que seria o suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos contábeis, auxiliar auditores independentes na formação da sua opinião, apoiar os usuários das demonstrações contábeis na interpretação desses pronunciamentos, proporcionar àqueles interessados informações sobre o enfoque adotado na formulação dos mesmos pronunciamentos e também suporte aos órgãos reguladores nacionais. Eles foram alterados na segunda revisão para a finalidade de auxiliar no desenvolvimento de normas internacionais de contabilidade, para que tenham base em conceitos consistentes, auxiliar os responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros no desenvolvimento de políticas contábeis e também auxiliar na interpretação e entendimento de pronunciamentos por todas as partes. No R2, ela cita sua contribuição e o auxílio que ela proporciona à FRS e ao IASB, que é ao desenvolver pronunciamentos que vão trazer transparências, as prestações de contas, conhecidos como accountability, e a eficiência aos mercados financeiros em todo o mundo. Essa estrutura conceitual também estabelece base para pronunciamentos com a transparência e a qualidade das informações, permitindo que investidores e outros participantes do mercado tomem decisões econômicas fundamentadas, reforçam a prestação de contas, que vai reduzir a lacuna nas informações. Os pronunciamentos baseados nessa estrutura conceitual também fornecem informações necessárias para responsabilizar a administração. Eles também contribuem para a eficiência econômica, ajudando os investidores a identificar oportunidades e riscos em todo o mundo, melhorando assim a alocação de capital. O objetivo geral da primeira revisão era de fornecer informações na tomada de decisões, decidindo quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais, avaliar a administração da entidade quando a responsabilidade que lhe tenha sido conferida e quanto à qualidade do seu desempenho e da sua prestação de contas, avaliar a capacidade da entidade de pagar os seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios, avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade, determinar políticas tributárias e determinar a distribuição de lucros e dividendos. Vale lembrar que foi revogado. Ele foi alterado para o objetivo geral da revisão 2, que é o de fornecer informações na tomada de decisões para comprar, vender ou manter instrumentos de patrimônio de dívida, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito e exercer direitos de votar ou, de outro modo, influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. As características dos relatórios financeiros para fins gerais são que elas não podem fornecer todas as informações, elas não apresentam o valor da entidade e também fornecem informações para auxiliar na estimativa do valor. Vale apontar que investidores e credores por empréstimos ou outros credores também precisam considerar informações de fora, pertinentes de outras fontes, já que eles não podem oferecer todas as informações e com valores exatos.
Essas informações devem ser sobre os recursos econômicos da entidade, reivindicações contra a entidade e alterações. Elas devem ser eficazes para a administração e de outros órgãos da administração da entidade. E são oferecidas para investidores, credores por empréstimos e outros, que são os usuários externos. Os usuários primários individuais têm necessidades e desejos de informações diferentes e possivelmente conflitantes. Então, ao desenvolver os pronunciamentos, busca-se fornecer um conjunto de informações que atenda necessidades do maior número de principais usuários. Contudo, concentrar-se em necessidades de informação ordinárias não impede que a entidade que reporta inclua informações adicionais que sejam úteis para um subconjunto de usuários. A administração da entidade também reporta o interesse em informações financeiras sobre a entidade. Porém, essa administração não precisa se basear em relatórios financeiros para fins gerais. Ela pode obter informações internas financeiras que ela necessita. Então, pode-se apontar que, em grande parte, os relatórios financeiros vão se basear em estimativas, julgamentos e modelos, e não nas representações exatas. Então, esse CPC 00 vai estabelecer conceitos para essas estimativas, julgamentos e para os modelos. Eles são as metas que os responsáveis pela elaboração do relatório financeiro vão se esforçar para atingir. E assim como as metas, esse objetivo da estrutura conceitual ideal é improvável de ser atingida por completo, ao menos não em curto prazo, pois vai levar tempo para compreender, aceitar e implementar novas formas de analisar transações e de outros eventos. Porém, estabelecer uma meta a ser atingida é essencial, para que o relatório financeiro possa evoluir de um modo a melhorar e otimizar a sua utilidade. Agora, vamos falar sobre as características das informações financeiras úteis. No CPC 00, ele estabelece a relevância, a confiabilidade, a compreensibilidade e a comparabilidade. A partir da primeira revisão, a confiabilidade se torna representação fidedigna e se antes todas eram características qualitativas, após a revisão, a compreensibilidade e comparabilidade são alteradas para características qualitativas de melhoria. Então, se as informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes, representar fidedignamente aquilo que pretendem representar, ter a utilidade das informações financeiras é aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. A comparabilidade permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre alguns itens. Diferentemente das outras características qualitativas, ela não se refere a um único item, pois a comparação vai exigir no mínimo 2. Já a capacidade de verificação significa que diferentes observadores podem chegar ao consenso de que a representação específica é de representação fidedigna. A tempestividade significa disponibilizar informações aos tomadores de decisão a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões, enquanto elas ainda são relevantes. Então, de modo geral, quanto mais antiga a informação, menos útil ela vai ser. Algumas informações podem continuar a ser tempestivas por muito tempo após o final de um período de tempo. A compreensibilidade significa classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso. Vale lembrar que alguns fenômenos são inerentemente complexos e a sua compreensão não será fácil. Contanto, esses relatórios não podem ficar sem essas informações porque eles seriam incompletos e possivelmente distorcidos. Além disso, eles também demonstram, e explicam sobre o que seriam as demonstrações contábeis e também o seu objetivo. Na revisão 2, é demonstrado que o objetivo das demonstrações contábeis seria de fornecer informações financeiras sobre os ativos, os passivos, sobre o patrimônio líquido e também das receitas e despesas que a entidade possui durante o período. Essas informações que elas são consideradas úteis, aos usuários das demonstrações, porque
são informações que ajudam na tomada de decisão. Essas informações elas são obtidas pelo balanço patrimonial, quando a entidade reconhece os seus ativos, passivos e o patrimônio líquido, na demonstração do resultado também, né? Além também da demonstração do resultado abrangente, que é quando ela reconhece suas despesas e receitas, e também em outros tipos de demonstrações, assim como notas explicativas e etc. Porque em outras demonstrações ele pode falar sobre ativos, passivos, sobre o PL, receitas que foram reconhecidas, mas pode incluir mais informações sobre ela, sobre a sua natureza, sobre os seus riscos. Também pode incluir ativos e passivos que não foram reconhecidos, incluindo também mais informações sobre ele. Pode falar sobre o fluxo de caixas, as contribuições de detentores de direito sobre o PL, e também ele pode explicar quais foram os métodos utilizados para a elaboração dessas demonstrações, quais os julgamentos ele utilizou, quais as premissas também foram utilizadas, se houve uma alteração durante o período da elaboração. Tudo isso são informações encontradas dentro das demonstrações contábeis. Na revisão 2 também, ele discrimina o que seria o termo entidade que reporta, né? Como na revisão 1 ele não explica, ele apenas fala que seria um conceito acrescentado futuramente, isso foi realizado na revisão 2. Na revisão 2 eles falam que a entidade que reporta, ela é aquela que é obrigada ou escolhe elaborar demonstrações contábeis. Ela pode ser considerada como uma entidade única, como parte de uma entidade, ou também pode compreender mais de uma entidade, que é o caso que nós vamos ver a seguir. Como citado anteriormente, né, sobre os tipos de entidade, quando nós temos duas ou mais entidades juntas, as demonstrações para elas devem ser realizadas as demonstrações combinadas. Já para aquelas que têm uma relação de controlador e controlada, deve-se realizar demonstrações consolidadas, também podendo fazer separadamente, né, da controladora, caso ele escolha realizar as duas, e demonstrações não consolidadas são aquelas apenas da controladora. Como dito, né, as demonstrações combinadas são aquelas que são realizadas por duas ou mais entidades que não têm um vínculo de relacionamento como controladora e controlada. Já as demonstrações consolidadas fornecem as informações sobre os ativos, passivos, sobre o PL, sobre receitas e despesas, tanto da controladora como também das suas controladas, de forma a representar uma única entidade, ou seja, eles relacionam essas informações, né, e apresentam ela em suas demonstrações contábeis, seja no balanço, na demonstração do resultado e etc. As informações que são repassadas por essa demonstração consolidada, elas são úteis para os usuários quando eles avaliam, né, as perspectivas para futuros fluxos de entrada de caixa líquido para a controladora. Isso porque esses fluxos, eles incluem distribuições, né, para a controladora, que é realizada pelas suas controladas, né, o resultado dos seus investimentos. E essa distribuição vai depender muito desse fluxo de entrada de caixa líquido para as controladas, por isso são informações importantes. As demonstrações consolidadas, elas também não se destinam a apenas fornecer informações separadas sobre o ativo. Na verdade, ela não é destinada a isso. Por isso, como dito anteriormente, ela tem que fornecer essas informações agrupadas, né, em conjunto, porque é destinada a informar a relação entre essas duas entidades. Continuando, então, nós temos também as demonstrações não consolidadas, que elas são aquelas destinadas a fornecer informações sobre os ativos, o passivo, o PL, assim como receitas e despesas da empresa controladora, não incluindo as suas controladas. Essas informações, elas são úteis aos investidores, né? Porque com elas eles podem realizar reivindicação contra a controladora, podem também, em alguma jurisdição, os valores distribuídos, eles podem avaliar se foi distribuído corretamente, e também é uma forma, né, de fornecer informação sobre parte
ou a totalidade dos ativos ou passivos de outras contas apenas da controladora e não especificando as suas consolidadas, né? Geralmente, as informações fornecidas nas demonstrações não consolidadas, elas não são suficientes para atender necessidades de usuários que estão ligados à controladora. Porque quando é solicitada uma demonstração consolidada, a não consolidada não vai substituir o que ele deseja obter na outra demonstração. Também é definido, né, na revisão 2 os elementos das demonstrações contábeis. O conceito de cada um ele foi atualizado, né? Eles possuem um novo conceito que eu vou explicar detalhadamente. Na revisão 2, eles definem o ativo, passivos e patrimônio líquido como contas que se referem à posição financeira da entidade que reporta, e as receitas e despesas são aquelas que referem ao desempenho financeiro da entidade. Todos esses elementos eles estão vinculados aos recursos econômicos, reivindicações e mudanças em recursos econômicos, reivindicações que foram discutidos no capítulo 1 dessa revisão. Na revisão 1, né, o ativo ele era denominado como um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, né, e que era esperado que ele realizasse futuros benefícios econômicos para a entidade. Já na revisão 2, esse conceito mudou um pouco. Ele cita que o ativo ele é um recurso econômico presente e que ele é um direito que tem um potencial de produzir benefícios econômicos controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Já o passivo, né, tratado no capítulo 1 da revisão 2 como uma reivindicação, ele é conceituado como uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Esse conceito muda um pouco em relação à revisão 1, que fala que o passivo seria uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade e que são capazes de gerar benefícios econômicos. Além disso, o patrimônio líquido ele também ele é explicado, né? Na revisão 1, nós temos que o patrimônio líquido seria um interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos. A gente teve uma pequena mudança, né? Na revisão 2, que fala que o patrimônio líquido ele não seria um interesse residual, e sim uma participação residual da entidade nos ativos da entidade, né, depois de reduzir todos os seus passivos. Os conceitos de receita e despesa eles também foram alterados, né? Eles eram tratados na revisão 1, as receitas, no caso, era tratada como um aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil. O que seria isso? Aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil seria sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de passivo ou diminuição ou do aumento de ativos ou diminuição de passivo, que resulta em aumentos do patrimônio líquido e que não vai estar relacionado com a contribuição de detentores dos instrumentos patrimoniais. Já as despesas eram tratadas como decréscimos nos benefícios econômicos durante esse período contábil. Nesse período contábil, esses decréscimos, né, nos benefícios econômicos, eles seriam ocorridos sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam, né, nesse decréscimo do patrimônio líquido. Na revisão 2, nós temos uma alteração nesses conceitos, né? Aqui nós colocamos um pequeno quadro, né, para demonstrar o que seria, né? Na revisão 2, as receitas e as despesas elas são tratadas como alterações em recursos econômicos e reivindicações, que refletem o desempenho financeiro da entidade, né? A receita ela é tratada como um aumento no ativo, que também pode ser e ocasionalmente, né, uma redução no passivo, consequentemente, no caso, uma redução no passivo, que, por fim, vai resultar no aumento do patrimônio líquido. Já as despesas seria uma redução no ativo, juntamente com um aumento no passivo, que vai ocasionar uma redução no patrimônio líquido.
eles também denominam que pode ser considerada receita e despesa aquelas contribuições de detentores de direito sobre o patrimônio líquido e assim como as suas distribuições a esses detentores. Na revisão 2 também é acrescentado os critérios de reconhecimento de ativos e passivos nas demonstrações financeiras e o seu desreconhecimento. O reconhecimento ele é definido como o processo de captação dos itens que atendem às definições dos elementos das demonstrações contábeis, seja ele ativo, passivo, PL, receita ou despesa, para incluir esses itens no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Esses itens, isoladamente ou em conjunto, eles vão ser avaliados e vão ser incluídos os seus valores monetário ou informação, outro tipo de informação nas demonstrações contábeis. O valor que o ativo, passivo ou patrimônio líquido, se for um valor monetário reconhecido no balanço patrimonial, ele vai ser referido como seu valor contábil. Já o desreconhecimento, ele é definido como a retirada de parte ou total do ativo ou passivo reconhecido no balanço patrimonial da entidade. Como eu disse anteriormente, só podem ser incluídos os itens dentro do balanço patrimonial ou da demonstração de resultado, aqueles que atendem à definição seja de passivo, de ativo ou do patrimônio líquido, né? Entretanto, nem todos os itens que atendem essa definição, eles devem ser reconhecidos, porque no capítulo 5.7 da revisão 2, ele fala que não reconhecer o item que atenda à definição de um dos elementos torna o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e do resultado abrangente menos completos e pode excluir informações úteis das demonstrações contábeis. Ou seja, mesmo que o item atenda às definições, se ele não oferecer informações úteis, ele estará atrapalhando o objetivo dessa demonstração, que é de fornecer informações importantes e necessárias para a tomada de decisão. Esses itens, eles mesmo que atendem à definição, eles só podem ser reconhecidos em casos de informações que sejam relevantes sobre o ativo ou passivo e sobre qualquer receita, despesa ou mutações do patrimônio líquido. Então, devem ser informações com uma representação que apresentam relevância e também devem apresentar a sua representação fidedigna do ativo ou passivo de qualquer receita, despesa ou também das mutações do PL. O processo de desreconhecimento ele vai ocorrer quando o item não atender mais à definição de ativo ou passivo. Esse pode ocorrer no caso, para o ativo, ele vai ocorrer quando a entidade ela perde o controle da totalidade ou de uma parte desse ativo que foi reconhecido, e para o passivo ele vai ocorrer quando a entidade ela não possui mais nenhuma obrigação presente por esse passivo que foi reconhecido também. Bom, indo agora para o capítulo 6, vamos falar um pouco sobre a mensuração. Começando pelos componentes que formam a base da mensuração. Ela é composta por custo histórico, valor atual, valor justo, valor em uso e valor de cumprimento, custo corrente, características qualitativas de melhoria e a restrição de custo e mensuração do patrimônio líquido, CPC 00, revisão 2. A mensuração ao custo histórico, segundo o resumo do CPC 00, fornece informações monetárias sobre ativos, passivos e respectivas receitas e despesas, utilizando informações derivadas, pelo menos em parte, do preço da transação ou outro evento que deu origem a eles. Diferentemente do valor atual, o custo histórico não reflete as mudanças nos valores, exceto na medida em que essas mudanças se referirem à redução ao valor recuperável de ativo ou passivo que se torna onerosa. Já na segunda revisão, o novo conceito diz que o custo histórico de ativo, quando é adquirido ou criado, é o valor dos custos incorridos na aquisição ou criação do ativo, compreendendo a contraprestação paga para adquirir ou criar o ativo mais custos de transação. O custo histórico de passivo, quando é incorrido ou assumido, é o valor da contraprestação recebida
para incorrer ou assumir o passivo menos custoso de transação. Falando um pouco sobre o valor atual, as mensurações ao valor atual fornecem informações monetárias sobre ativos, passivos e respectivas receitas e despesas, utilizando informações atualizadas para refletir condições na data de mensuração. A base de mensuração do valor atual inclui valor justo, valor em uso de ativos e valor de cumprimento de passivos e custo corrente. O custo corrente relacionado à primeira revisão diz que o ativo são mantidos pelo montante ou equivalente em caixa a serem pagos se fossem adquiridos na data do balanço, enquanto o passivo são reconhecidos pelo montante ou equivalente em caixa não descontados esperados a serem liquidados na data do balanço. Já na segunda revisão, temos que o custo corrente de ativo é o custo de ativo equivalente na data de mensuração, compreendendo a contraprestação que seria paga na data de mensuração mais os custos de transação que seriam incorridos nesta data. Já o custo corrente de passivo é a contraprestação que seria recebida pelo passivo equivalente na data de mensuração, menos os custos de transação que seriam incorridos nessa data. Custo corrente, como custo histórico, é o valor de entrada. Isso significa que reflete preços no mercado em que a entidade adquiriria o ativo ou incorreria no passivo. Sendo assim, é diferente do valor justo e o valor em uso e valor de cumprimento, que são valores de saída. Contudo, diferentemente de custo histórico, o custo corrente reflete condições na data de mensuração. Explicando um pouco do valor justo, ele é o preço que seria recebido pela venda de ativo ou que seria pago pela transferência de passivo em transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração. Valor em uso e valor de cumprimento substituíram o valor presente da primeira revisão, onde o valor em uso é relacionado ao ativo e o valor de cumprimento é relacionado ao passivo. O valor em uso é considerado o valor presente dos fluxos de caixa ou outros benefícios econômicos que a entidade espera obter do uso de ativo e de sua alienação final, enquanto o valor de cumprimento é o valor presente do caixa ou de outros recursos econômicos que a entidade espera ser obrigada a transferir para cumprir a obrigação. Falando agora sobre mensuração do patrimônio líquido, a primeira parte é dizer que o valor contábil total do patrimônio líquido não é mensurado diretamente. Em sequência, podemos dizer que o valor contábil total do patrimônio líquido geralmente não equivale ao valor de mercado total de direitos sobre patrimônio na entidade, ao valor que poderia ser levantado vendendo a entidade como um todo em regime de continuidade operacional ou ao valor que poderia ser levantado vendendo todos os ativos da entidade e liquidando todos os seus passivos. Por último, mas não menos importante, temos as características qualitativas de melhoria e a restrição de custo. A tempestividade não tem implicações específicas para a mensuração, enquanto a compreensibilidade depende parcialmente de como muitas bases de mensuração diferentes são utilizadas e se elas mudam ao longo do tempo. Bom lembrar que mais bases de mensuração fornecem mais informações úteis. Agora, no capítulo 7, vou falar um pouco sobre a apresentação e divulgação. Ela tem o objetivo de orientar sobre a inclusão das receitas e despesas na demonstração de resultado e demonstração de resultado abrangente. Temos também a classificação dos elementos das demonstrações contábeis. Temos classificação de ativos e passivos, classificação de patrimônio líquido, classificação de receitas e despesas, compensação não é adequado e agregação. No capítulo 8, temos os conceitos de capital e manutenção de capital, sendo que eles não sofreram alteração dentro da estrutura conceitual. O conceito de capital origina os conceitos de manutenção de capital financeiro, manutenção de capital físico e ajustes para manutenção de capital. Capital físico é a capacidade física produtiva final exceder. Capital físico é quando a capacidade física produtiva final excede a capacidade física produtiva inicial. E capital financeiro é o montante financeiro final que exceder o montante financeiro inicial.
Essa foi a nossa apresentação, né, sobre a comparação entre as versões, revisões, né, do CPC 00. Esperamos que ela tenha sido importante, né, para explicitar, para expor um pouco mais, né, sobre essas alterações e como elas são importantes para a contabilidade, né, e para a geração de informações para os usuários, que eu acredito que seja um dos maiores objetivos da contabilidade.